Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Língua Pátria. Meu nome é Diego Abreu e eu sou responsável pelas atividades aqui neste canal. No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento a uma série de vídeos que eu intitulei de Biografias do Brasil. Nessa série, eu busco apresentar, discutir as diferentes teorias de Brasil, as diferentes interpretações de Brasil que foram cunhadas por autores, por pensadores de grande estatura na história do nosso pensamento nacional. No vídeo de hoje, o autor cujo pensamento será contemplado será o grande Milton Santos. Geógrafo baiano, nascido na cidade de Brotas de Macaúbas, Milton Santos pode ser considerado, sem qualquer tipo de ufanismo, um dos maiores, se não o maior geógrafo, não apenas brasileiro, mas da geografia universal do século XX. Milton Santos teve grandes contribuições teóricas para a área da geografia, apresentando uma série de inovações conceituais, como, por exemplo, o muito famoso conceito de rugosidades, que é apresentado em vários momentos da história do pensamento do autor. Milton Santos também apresenta uma série de inovações metodológicas, novas formas de se analisar certos fenômenos específicos da geografia, como, por exemplo, a forma de desenvolvimento e composição do território. E Milton Santos também merece o crédito por ter sido um dos primeiros autores a apresentar uma crítica sistematizada ao fenômeno da globalização, ainda na década de 1980, enquanto muitas pessoas estavam completamente seduzidos, estavam completamente encantados pelo que viria a ser a globalização, Milton Santos já tinha uma postura crítica, incisiva, em relação não apenas à base ideológica que dava sustento à ideia da globalização, mas também aos seus resultados, às suas consequências que já começavam a aparecer no horizonte. Então, com base nessas credenciais, nós vamos visitar o pensamento do grande Milton Santos e, à luz do seu pensamento, nós vamos nos indagar o que é o Brasil. A obra de Milton Santos é uma obra absolutamente amazônica, uma obra oceânica, e é natural que, ao longo de toda a sua obra, o autor ele tenha tratado de temas que são temas pertinentes à realidade brasileira. Contudo, é fácil de observar, a partir de uma leitura da obra do geógrafo baiano, de que existem algumas linhas gerais na sua interpretação de Brasil que ficam evidentes ao longo da leitura da sua obra. A primeira dessas linhas gerais, daquilo que a gente pode chamar dos pilares da teoria de Brasil do Milton Santos, é a proposta de divisão regional que o autor apresenta, que é uma proposta diferente da proposta que foi convencionada pelo IBGE. A proposta do IBGE, ela divide o nosso país em 5 regiões, como todos nós sabemos, a região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A proposta do Milton Santos, ela se baseia numa visão um pouco mais territorializada do nosso país. O que quer dizer essa territorialização? Quer dizer que o Milton Santos ele considera menos os aspectos naturais, dos biomas, da vegetação, das áreas de transição natural e por aí vai, e ele considera mais, na sua proposta de segmentação do território, justamente a forma como esse território ele foi sendo construído, ele foi sendo interpelado pelos seres humanos, pelos homens que foram ocupando de maneiras diversas esse território. Então a proposta do Milton Santos ela se baseia em uma segmentação do país em 4 grandes regiões. A primeira dessas regiões é a região Nordeste, que conteria os mesmos estados que nós temos na região Nordeste convencionada pelo IBGE. Você teria a região da Amazônia, que contém todos os estados da região Norte, com exceção do estado do Tocantins. Você teria também a região Centro-Oeste, que naturalmente conteria todos os estados da região Centro-Oeste, mais a adição do estado do Tocantins. E a grande inovação que é trazida pelo Milton Santos, que é o que ele chama de região concentrada, que é uma região que abrangeria
os estados atuais que pertencem às regiões Sul e Sudeste. E quais são esses critérios de territorialidade que o Milton Santos utiliza para propor essa nova regionalização, essa nova segmentação? O Milton Santos ele apresenta uma série de critérios numa obra chamada O Brasil, que ele escreve junto com a professora Maria Laura Silveira. E esses critérios eles podem ser, em alguma medida, condensados, resumidos em algumas oposições, em algumas dicotomias escalares que o Milton Santos apresenta. Uma dessas oposições, uma dessas dicotomias, é a oposição entre densidade e rarefação, ou seja, a densidade da ocupação humana, a densidade da antropogização daquela região, né, da presença do homem. Em contrapartida, também a sua rarefação, né? A ausência do homem, a falta de pessoas ocupando aquela região. Então esse daí é um dos balizamentos dessa proposta de divisão territorial do nosso país. O segundo balizamento, né, a segunda oposição que o Milton Santos apresenta, é a oposição entre fluidez e viscosidade. Para o Milton Santos existem territórios, existem plataformas territoriais que são mais fluidas do ponto de vista do trânsito de fatores de produção, de indivíduos, de capital, de processos econômicos, e tem regiões que são mais coaguladas, mais viscosas, em que esse trânsito ele é um trânsito mais dificultado. O terceiro balizamento, que é apresentado pelo Milton Santos, é a diferença entre regiões que possuem um tempo rápido e um tempo lento. Essas regiões de tempo rápido, elas são fundamentalmente regiões em que a produção, os processos econômicos, eles obedecem mais o tempo da tecnologia, da intervenção qualificada do indivíduo, do homem na natureza. Em contrapartida, as regiões de tempo lento são naturalmente as regiões em que se respeita mais um tempo pré-técnico ou então um tempo natural, né? O tempo da própria evolução e da modificação da natureza. Finalmente, o quarto balizamento que é apresentado pelo Milton Santos é a oposição entre regiões luminosas e regiões opacas, sendo as regiões luminosas aquelas que possuem uma densidade tecnológica e informacional, né, de tecnologia e de comunicações, e as regiões opacas, naturalmente, aquelas regiões que possuem uma carência desse tipo de desenvolvimento tecnológico e informacional. Então, à luz dessa lente, né, que é apresentada pelo Milton Santos, a gente pode tentar entender um pouco de cada uma dessas regiões que são segmentadas pela proposta de divisão regional do Milton Santos. Vamos começar pela região da Amazônia. A região amazônica é apresentada pelo Milton Santos como um grande deserto verde, um deserto florestal que possui algumas manchas de ocupação humana, algumas manchas de antropização, que são, no final das contas, resultado de heranças de determinados processos econômicos que se estabeleceram na região. Um grande exemplo disso seria o ciclo da borracha, né, no final do século XIX, depois da Segunda Guerra Mundial, que legou à região talvez as suas duas maiores cidades, que são Manaus e Belém do Pará. Então, nesse sentido, a região da Amazônia seria caracterizada por um grande deserto que possui algumas manchas de urbanização. À luz desses balizamentos, né, que eu acabei de falar para vocês, né, dessas quatro oposições que são apresentadas ali como bússolas pelo Milton Santos, a gente pode entender um pouco mais da região amazônica. Partindo, em primeiro lugar, da ideia de densidade e rarefação, Milton Santos ele vai dizer o seguinte, ele diz que, apesar de a região amazônica ser uma região quase que completamente desantropizada do ponto de vista da territorialidade, né, da plataforma territorial, você tem regiões que são extremamente densas do ponto de vista da ocupação humana, como, por exemplo, o norte do Pará, né, aquela região de Castanhal, Capanema, Ananindeua, Belém do Pará, ou então ali a Grande Manaus, né? Manaus, Maracapuru e por aí vai.
isso se dá justamente por conta dessas heranças, que o Milton Santos gosta de chamar de rugosidades, né? Essas rugas que o processo histórico vai deixando ali no espaço, vai deixando nos diferentes territórios. Do ponto de vista da viscosidade e da fluidez, talvez a região amazônica seja a região mais viscosa do nosso país. Por quê? Porque é a região que mais oferece dificuldades, que mais oferece óbices para o trânsito de processos econômicos. E ali fica evidente pela carência de estradas, em alguma medida até pela carência de hidrovias, né? Pela necessidade de você ter que se adaptar às demandas, aos imperativos naturais, por exemplo, quando você vai transitar uma hidrovia, dependendo ali da chuva que você tiver, da condição do clima, você tem uma dificuldade muito grande de você transitar ali por determinadas regiões. Então, uma região muito viscosa, apesar de você ter determinados núcleos, certas células, ou como o Milton Santos gosta de falar, certas manchas de fluidez ali na região, como por exemplo é o caso da Grande Manaus, em que você tem uma região industrializada que se conecta com o restante do país, ou por exemplo a agricultura de ponta que vem se desenvolvendo em Rondônia, ali na região de Vilhena, na região de Pimenta Bueno, em que você tem já uma agricultura que se conecta com a agricultura do Cerrado, do Mato Grosso e por aí vai. Do ponto de vista do tempo rápido e do tempo lento, você tem a convivência entre diferentes esferas cronológicas, né? Diferentes esferas de tempo. Você tem regiões em que você tem um tempo muito rápido, um tempo muito ágil, como por exemplo na região industrializada da Zona Franca de Manaus, e você tem regiões em que o que prepondera é justamente ou o tempo pré-técnico, né? Aquele tempo, por exemplo, da agricultura dos ribeirinhos ali, à margem, na várzea dos rios amazônicos, ou a agricultura dos índios que estão ali encastelados em reservas, que estão em alguma medida apartados, né, do restante da região. Então você tem esse tempo pré-técnico convivendo com um tempo muito mais ágil. E do ponto de vista da luminosidade e da opacidade, você tem a mesma situação. Você tem regiões muito luminosas, né, de grande densidade tecnológica, que em alguma medida atraem uma série de fatores econômicos, a população, atraem tecnologia, atraem centros de proliferação de informação, e essas regiões elas convivem com grandes vazios de opacidade, né? Seja a opacidade da própria natureza, onde você não tem nem a presença do homem, grandes reservas indígenas, grandes reservas naturais, seja a opacidade das pequenas cidades, em que você tem um atraso muito grande do ponto de vista tecnológico. Essa é a região amazônica. Passando agora para a segunda região, a gente pode falar um pouco da região Nordeste. Para o Milton Santos, a região Nordeste é a região onde você tem a ocupação mais antiga, historicamente mais lastreada do território nacional. E essa ocupação antiga, ela gerou uma série de estruturas sociais que, ao ver do Milton Santos, são estruturas engessadas, que em alguma medida condicionam, determinam e criam óbices para o desenvolvimento de certos processos econômicos, tecnológicos e por aí vai. Então você poderia falar, por exemplo, de uma certa tradição patriarcal que você tem em algumas regiões do Nordeste, de certas formas ali de pecuária e de agricultura, que são formas tradicionais da região, em que em alguma medida criam um certo atrito quando você quer desenvolver processos que sejam processos mais modernos, de produção agrícola ou de produção pecuária, e por aí vai. E também outro ponto característico da região Nordeste é o fato de ser uma região que possui uma malha bem disseminada de ocupação humana. Então, quem, por exemplo, já teve o prazer de dirigir de carro aqui pelo Nordeste, né, que é o meu caso, eu moro aqui na região Nordeste, então você vê que a região Nordeste, como você pega um carro, é muito raro você ter, por exemplo, num espaço de 50 quilômetros, você não ter pelo menos ali um povoado, você não ter uma cidadela pequena, você não ter ali algum tipo de aglomeração humana. É uma situação muito diferente de quando você anda de carro, por exemplo, pela Amazônia, ou quando você anda de carro pelo nosso cerradão aí do Centro-Oeste. Então, nesse sentido, você tem uma região que tem uma certa densidade populacional e já tem uma estrutura social muito firme, muito rígida. À luz desses balizamentos que foram trazidos pelo Milton Santos, a gente pode entender um pouco mais a forma como se deu a ocupação territorial da região Nordeste.
Em primeiro lugar, à luz da oposição entre densidade e rarefação, você tem uma região que é uma região densa do ponto de vista da ocupação populacional, apesar de naturalmente você ter algumas manchas de superpopulação, né? Como por exemplo, você tem um caso ali da Grande Recife, Salvador e o Recôncavo Baiano, da ilha de São Luís, né, o Pau-Açu, em que você tem lá os municípios de São Luís, Raposa, Passo do Lumiar, aquela região que abrange Teresina e o leste maranhense, ali com Timon, Caxias. Então você tem regiões ali de superpopulação e você tem uma série de vilarejos, povoados, pequenas cidades em que você tem também uma disseminação dessa população. Do ponto de vista da viscosidade e da fluidez, você também tem uma convivência entre pontos de fluidez e pontos de viscosidade. Quando você pega, por exemplo, ali o intercâmbio, né, a interação econômica entre a zona da Mata Pernambucana, a zona da Mata Lagoana e a região portuária ali do litoral, você percebe uma grande fluidez entre aquelas grandes usinas, aqueles grandes engenhos e a exportação dessa mercadoria ou para outras regiões do mundo ou até a transferência interna dessas mercadorias por via marítima para outras regiões do Brasil. Então você percebe ali uma grande fluidez. Em contrapartida, você tem espaços em que você tem uma grande viscosidade, que são espaços afastados, que são geograficamente pouco privilegiados ali do ponto de vista até de uma intervenção mais densa, econômica, como é, por exemplo, o sertão da Paraíba, que é uma região muito árida, né? Então que afasta um capital que seja interessado ali em investir para algum tipo de capitalização econômica e por aí vai. E você tem também uma grande convivência entre pontos de fluidez e pontos de viscosidade. Quando você pega, por exemplo, essa agricultura mais moderna que vem se desenvolvendo em algumas regiões do Nordeste, principalmente na região do chamado Mato Piba, né, que pega ali o oeste da Bahia, o sul do Maranhão e o sul do Piauí, você percebe que ali se desenvolve uma região muito fluida, que tem muitos contatos ali do ponto de vista do trânsito informacional, do trânsito de capital com outras regiões do país, mas que, por exemplo, na hora que você vai ter o escoamento dessa produção de commodities, milho, soja, para os portos mais próximos, como por exemplo é o caso do porto de Itaqui, que fica em São Luís do Maranhão, você tem uma estrada, que é uma estrada que está repleta de pontos de viscosidade, que são coágulos ali nesse trânsito de mercadorias, né? Que é uma infraestrutura que vai gerando esse tipo de coagulação, esse tipo de viscosidade. Então, a estrada que faz o escoamento da soja do sul do Maranhão e do sul do Piauí, em determinadas épocas do ano, ela fica praticamente intransitável ali depois da época de chuva, fica muito esburacada, então isso aí gera uma série de obstáculos, uma série de óbices para esse trânsito da ocupação territorial. Do ponto de vista do tempo rápido e do tempo lento, você tem a mesma situação, num certo sentido, né? Você tem a convivência entre um tempo, que é um tempo antigo, que é um tempo historicamente lastreado, né? São essas estruturas sociais características da ocupação portuguesa, no seu diálogo com os indígenas que já habitavam aqui a região Nordeste antes da chegada dos portugueses. Então essas estruturas que foram se adensando ao longo do tempo, essas rugosidades, com o influxo de novas informações, novas tecnologias, novos capitais. Então você tem essa convivência que, em alguns momentos, é uma convivência de ganha-ganha, né? Uma convivência harmoniosa, mas que em alguns momentos pode gerar uma certa tensão e um certo atrito. E do ponto de vista da luminosidade e da opacidade, você tem também regiões extremamente luminosas do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. É o caso, por exemplo, da agricultura que se produz ali no Vale do São Francisco, na região de Petrolina, Petrolândia, Juazeiro, da Bahia, e por aí vai, como a região já industrializada ali na Grande Recife, Abreu e Lima, Jaboatão dos Guararapes, como o polo siderúrgico de Itaqui, em São Luís do Maranhão, a região do leste maranhense, que é uma região também relativamente industrializada. Você tem esses pontos de irradiação de luminosidade que vão convivendo também com pontos de opacidade, né? Com pontos de carência de desenvolvimento tecnológico.
Vamos passar agora para a região centro-oeste. Na região centro-oeste você tem um caso que ele é um caso específico e que ele é assinalado pelo Milton Santos. A região centro-oeste, até algumas décadas atrás, era uma região praticamente desantropizada, né? Com pouquíssima presença humana, com exceção de alguns povoados, alguns núcleos ali de população, como por exemplo Cuiabá, em que você já tem uma cidade que é uma cidade mais antiga. Mas esses núcleos, inclusive, eles eram pouco conectados entre si, né? Você tinha uma carência de estrutura. E, num certo sentido, com as políticas de desenvolvimento, de integração para o oeste do Brasil, o que houve ali foi uma ocupação muito rápida e muito densa do ponto de vista tecnológico, né, informacional, com as tecnologias de agricultura que foram levadas para lá. Então, o que se percebe lá é uma urbanização que é uma urbanização muito rápida e que acontece sem os mesmos óbices que acontecem, por exemplo, né, esses óbices que surgem, por exemplo, na região Nordeste, em que você já tem já uma tradição formada, em que você já tem, para usar aqui a terminologia do Milton Santos, você já tem já um conjunto engessado de rugosidades que vão, em alguma medida, se colocando perante esse desenvolvimento econômico. Então, à luz aqui dos balizamentos trazidos pelo Milton Santos, do ponto de vista dessa relação entre densidade e rarefação populacional, a região centro-oeste ela é uma região até hoje ainda rarefeita do ponto de vista populacional, apesar disso estar se modificando recentemente, né, porque você tem vastos fluxos migratórios saindo de outras regiões do Brasil que estão indo lá para aquelas regiões que vão se desenvolvendo, lá região de Lucas do Rio Verde, de Sinop, a Grande Cuiabá e por aí vai. Do ponto de vista da interação entre fluidez e viscosidade, a região centro-oeste ela é uma região que é muito mais fluida do que, por exemplo, a região amazônica, em que você tem lá uma infraestrutura que é uma infraestrutura que é muito mais rica e que é consequência, em alguma medida, como aponta o Milton Santos, da mudança da capital nacional do Rio de Janeiro para Brasília, que trouxe consigo ali toda uma demanda por infraestrutura que beneficiou a região. Contudo, a região centro-oeste também sofre de determinados pontos de viscosidade, de determinados coágulos ali de viscosidade que, em alguma medida, embargam o desenvolvimento das atividades econômicas e da ocupação do território ali na região. Um exemplo contemporâneo disso é o embargo que teve às obras da chamada Ferrogrão, né? Aquela ferrovia que iria ligar Sinop, no Mato Grosso, até o porto lá de Miritituba, no Pará. Então, esse é um tipo de viscosidade, que é uma viscosidade que é criada artificialmente por uma série de dispositivos jurídicos que visam a embargar o desenvolvimento ali da região. Do ponto de vista ali do tempo lento e do tempo rápido, o que se tem lá predominantemente é um tempo rápido, num certo sentido até um tempo globalizado, né, para utilizar uma expressão do Milton Santos, em que você tem uma série de processos econômicos, mais especificamente nessa agricultura de ponta, de produção de commodities que se desenvolveram no nosso cerrado, você tem processos econômicos que vão operando em sincronia com o que seria o chamado mercado mundial, com o que seria, em alguma medida, a própria produção econômica globalizada, a produção econômica que transita internacionalmente entre vários países. Seguindo aqui com o balizamento do Milton Santos, a gente vai observar também que a região centro-oeste é um grande polo de luminosidade dentro do nosso país. Luminosidade no sentido da densidade tecnológica que se observa naquela produção agrícola que é predominante. Então você tem uma série de processos ali inovadores, né, de produção de ciência, produção de conhecimento científico, produção de novas técnicas ali no plantio da soja, no plantio do milho, ali no manejo e na criação do gado e por aí vai. Finalmente a gente chega até a última região que vai ser assinalada pelo Milton Santos, né, na sua distribuição regional, que é o que ele chama de região concentrada, que é a região que abrange tanto a região sudeste quanto a região sul do nosso país. Milton Santos ele vai atribuir a essa região uma posição de proa, uma posição de proeminência no desenvolvimento do país, e vai entender que naquela região é a região onde se concentra, né? Por isso que é região concentrada,
a maior parte dos capitais, a maior parte ali dos óbulos informacionais, a maior parte dos recursos humanos que tem à disposição do nosso país. Naturalmente, essa posição de proa assumida pela região concentrada, o sul-sudeste, ela se deve a uma série de vicissitudes históricas, por assim dizer, começando lá com Minas Gerais e ali a exploração do ouro nas Minas Gerais, vindo para a própria história de ocupação do Rio de Janeiro, transformação do Rio de Janeiro na capital nacional, com a vinda da família real no início do século XIX para o nosso país, a transferência do comando político do vice-reinado para o Rio de Janeiro, e depois tem o desenvolvimento da economia do café no Vale do Paraíba, que foi se alastrando por todo o estado de São Paulo, o oeste paulista, o norte do Paraná, e foi a partir justamente desses capitais que foram auferidos com os recursos do café que você teve o estímulo inicial, a mola inicial para a industrialização, que foi se agravar de uma maneira formidável em São Paulo, transformando São Paulo não apenas na maior metrópole do país, mas também nesse grande corcel que, à luz do entendimento do Milton Santos, comanda a economia nacional e, em alguma medida, serve como grande fator de unificação do nosso país do ponto de vista territorial e econômico. Num certo sentido, Milton Santos ele atribui a São Paulo um papel que foi atribuído pelo Darcy Ribeiro no livro O Povo Brasileiro a Minas Gerais durante o século XVIII. Darcy Ribeiro dizia que Minas Gerais foi o nó que uniu, que ligou o Brasil. Nesse sentido, Milton Santos diria que a partir do desenvolvimento industrial de São Paulo, ali no início do século XX, você teve São Paulo sendo transformado nesse grande nó que uniu territorialmente o nosso país, ainda que de uma forma naturalmente relativa. Então, pegando aqui a barema de balizamentos de Milton Santos, a gente vai ver o seguinte, que do ponto de vista da densidade ocupacional, naturalmente essa região concentrada é a região mais antropizada do país, onde você tem a maior concentração de homens, de recursos humanos. Então, vai ser na região concentrada em que vão se encontrar as maiores metrópoles, as maiores regiões urbanas do país. Você tem o Grande Rio, a Grande São Paulo, a Grande Porto Alegre, a Grande Curitiba. E também é onde você vai ter a maior malha de ocupação urbana, Porque, por exemplo, quando você faz uma comparação com o Nordeste, ali você também tem uma malha de antropização. Só que essa antropização, ela é uma antropização que em muitos casos, em muitas situações, não é uma antropização urbanizada. Já no caso da região sul e sudeste, a chamada região concentrada, você vai ter ali uma ocupação que é uma ocupação também urbanizada. Quando você observa, por exemplo, lá desde a região de Cachoeiro, do Itapimirim, Vila Velha, descendo pela região sudeste, você vai ver que ali tem uma grande malha, um grande tapete de cidades, passando pelo Rio de Janeiro, Volta Redonda, Costa Verde, São José dos Campos, São Paulo, descendo ali até Curitiba, por aí vai. É uma malha de urbanização. Do ponto de vista da fluidez e da viscosidade, a gente também observa que a região concentrada é a região mais fluida do país. Apesar de naturalmente ter alguns pontos ali de viscosidade que estão se agravando contemporaneamente por conta dessas políticas neoliberais de deterioração do espaço público, e uma tentativa de transformar aquilo que é espaço público em espaço privado a partir de privatizações, essas concessões de rodovia que a gente vê no nosso país contemporaneamente. Do ponto de vista do tempo rápido e do tempo lento, o que se vê predominantemente na região concentrada é a presença de um tempo não apenas rápido, mas um tempo globalizado, que opera em sintonia ali, de maneira sincronizada com tempos que são tempos internacionais. Um grande exemplo disso talvez fosse a Finança, que existe ali na Faria Lima, em São Paulo, em que você tem ali uma operação sincronizada desses operadores financeiros brasileiros, paulistas, com a operação financeira, o financismo transnacional. Do ponto de vista, finalmente, da luminosidade ou da opacidade, o que se percebe é a região concentrada como esse grande farol, esse grande sol de luminosidade tecnológica, apesar de naturalmente haver alguns pontos de opacidade, especialmente no caso da região concentrada, ali no norte de Minas Gerais, naquela região já de transição com a Bahia,
Sertões Gerais, a região ali do Vale do Jequitinhonha, você tem ali alguns pontos de opacidade que vão fazendo essa transição já com a região Nordeste. Mas, de modo geral, o que se observa é até em regiões em que você observa pontos de pobreza, né, grandes coágulos, bolsões ali de pobreza, de miséria, mesmo nessas regiões você tem ali a presença da tecnologia, né? Aquele famoso caso da pessoa que mora na favela, mora numa habitação que é desprovida ali de toda a dignidade necessária para a pessoa viver a vida dela, mas que ela tem acesso à tecnologia, tem um celular, tem eventualmente até uma internet de muito boa qualidade, que é um tipo de internet em que eventualmente um grande oligarca nordestino, ou então um grande produtor de soja no centro-oeste brasileiro não vai ter acesso, justamente por conta dessa limitação tecnológica. Então essa é a proposta de divisão regional do Brasil que é apresentada por Milton Santos, uma proposta que leva em consideração fundamentalmente os elementos da ocupação territorial humana, da plataforma territorial continental da nação brasileira e deixa num segundo plano esses elementos de natureza mais biológica, ali os elementos do bioma, da vegetação e por aí vai. O segundo pilar, o segundo ponto focal que merece destaque na teorização que é apresentada por Milton Santos a respeito do Brasil, né, sua interpretação de Brasil, é a periodização que o Milton constrói a respeito do processo de ocupação territorial do nosso país. Milton Santos ele vai dividir a ocupação territorial do Brasil em 3 grandes momentos. O primeiro desses momentos, que inclusive antecede a chegada dos portugueses no território brasileiro e se estende até 1940, é o que ele chama de Brasil Arquipélago. Em seguida, existe um segundo momento, que é o momento da unificação nacional, que se estende de 1940 até 1980. E um terceiro momento, que seria um momento que vai encontrar sua radicalização e também os primeiros retratos da sua crise na contemporaneidade, que é o momento da globalização, a partir de 1980 até a contemporaneidade. Vamos explicar um pouquinho cada um desses grandes períodos. Do ponto de vista da ocupação territorial, o Milton Santos vai dizer que, desde antes da chegada dos portugueses, não havia no nosso país uma ideia de unidade nacional consolidada. Então, o que havia fundamentalmente no Brasil era um conjunto de ilhas, né? Por isso que essa ideia do arquipélago, um conjunto de ilhas ali de ocupação territorial que tinham, muitas vezes, uma conexão, né? Uma inter-relação muito escassa entre si. Então, do ponto de vista da relação econômica, política, da relação intelectual, ideológica, uma cidade como São Luís do Maranhão, por exemplo, tinha muito mais contato com Lisboa, com Coimbra, do que tinha com Curitiba, do que tinha com Porto Alegre. Então, essa própria ideia da unidade nacional, ela é uma ideia que ela vai ter que esperar até o século XX para ela começar a encontrar um pouco mais de musculatura. É óbvio que, nesse processo de ocupação territorial, você tinha vetores que trabalhavam em sentidos opostos, num certo sentido. Você tinha a produção de natureza colonial, que se assentava fundamentalmente no litoral brasileiro, que era a produção de commodities, mais especificamente a produção de açúcar, né, nos grandes engenhos ali ao longo da costa brasileira, que era uma produção que se integrava de maneira mais agravada com o mercado internacional e que tendia a dialogar muito pouco com aquilo que a gente poderia caracterizar de uma forma muito genérica de Brasil profundo, né? Esse Brasil que se construía aqui nos bolsões do terreno da nossa plataforma continental. Em contrapartida, você tinha uma série de outros vetores populacionais, vetores de ocupação do território, que eles, em alguma medida, eles forçavam a unificação do país. Talvez o grande exemplo disso tenha acontecido durante o grande empreendimento da mineração em Minas Gerais, em que você teve ali os primórdios de um processo de construção de uma unificação econômica do território brasileiro, em que você tinha aquele grande núcleo de produção
mineradora, que era Minas Gerais, e você tinha, em alguma medida, uma interação entre o sul, que era o sul gadeiro, né, o sul produtor de gado, de charco, de couro, que fornecia esse tipo de produto para aquela região mineradora, né, para aquele centro econômico, e também o Nordeste, que fornecia ali também produtos relacionados com o gado, fornecia alguns produtos alimentícios, fornecia inclusive escravos, né, os escravos que eram excedentes ali pela crise da produção dos engenhos, eles eram mandados ali, comprados por pessoas que estavam atuando no empreendimento da mineração. Então, Minas Gerais foi um movimento que foi no sentido contrário a esse sentido do Brasil arquipélago, né? Foi um movimento de consolidação da unidade nacional. As grandes bandeiras também, as bandeiras paulistas, que cruzaram todo o território nacional, porque São Paulo naquela época era muito maior do que é o estado de São Paulo hoje em dia, essas bandeiras também foram movimentos de integração, de unificação, não apenas no aspecto territorial, da ocupação do território, mas também de unificação ideológica do país, né? Você tem um movimento que cruzava o território nacional, alargando, dilatando as fronteiras que foram inicialmente traçadas em Tordesilhas. Mas, de modo geral, aquilo que predominava durante todo esse período, até a República Velha, com a política das oligarquias, era uma visão de arquipélago, uma visão do Brasil como um conjunto de ilhas que tinham ali uma conexão que era uma conexão muito frágil. Inicialmente pela colonização portuguesa, né, que mantinha a unidade daquela colônia, e depois pelo Império, que se conseguia, e isso deve ser elogiado do nosso Império, se conseguia manter a unidade territorial da nação, também fez muito pouco no sentido de estabelecer uma conexão econômica, uma conexão de infraestrutura que pudesse efetivamente plasmar, manifestar essa unidade político-ideológica em uma unidade efetiva do ponto de vista econômico, da interação entre meios de produção e por aí vai. Esse quadro ele vai se modificar de maneira dramática com a Revolução de 1930, com a ascensão ao poder de Getúlio Vargas, e inclusive a gente pode ver já alguns elementos que seriam anunciadores desse movimento de unificação nacional anteriores a Vargas, como por exemplo na Semana de 1922, a Semana de Arte Moderna de São Paulo. O que vai ocorrer durante esse período, que vai se estender à luz da interpretação do Milton Santos de 40 a 80, é um processo absolutamente rápido, um processo ágil de unificação nacional. E essa unificação ela vai se dar naturalmente, tanto do ponto de vista da ocupação do território, com a fundação de uma série de cidades importantes, como Goiânia, como a ascensão de algumas cidades a um estatuto mais elevado, como aconteceu, por exemplo, com Campo Grande, né, que era só uma cidade do Mato Grosso, e com a divisão do Mato Grosso também em Mato Grosso do Sul, ela foi alçada ao posto de capital de província, capital de estado. Então você tem essa ocupação que se deu com a marcha para o oeste, essa integração nacional. Você tem também o desenvolvimento da infraestrutura, especialmente com a construção de Brasília e com toda aquela estrutura de locomoção, estrutura de estradas, estrutura informacional, comunicativa que lhe foi inerente, né? Que foi imperativo da transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Você tem também a fundação de uma série de cidades, que hoje em dia são cidades pequenas e cidades médias, no oeste brasileiro, na região amazônica, até na região nordeste, no Maranhão, no Piauí, no centro-oeste brasileiro. Então você tem a fundação de vários povoados que se tornaram cidades justamente por conta desses migrantes que saíam do sul e do sudeste brasileiro e que, pela intervenção, pelo incentivo do governo brasileiro, migravam para essas regiões. Você teve também, num certo sentido, uma grande unificação ideológica do país, com o nacionalismo do Getúlio Vargas e com o esforço do governo, por exemplo, do Estado Novo, de encontrar, de reconhecer elementos que seriam constitutivos de uma cultura nacional, a ideia da miscigenação, a ideia de certos estilos musicais que teriam elementos que seriam comuns a toda a música brasileira, a influência indígena, a influência dos negros, esses elementos que ao longo da nossa história foram vistos de uma maneira estigmatizada durante esse período foram ressignificados,
foram tratados de uma maneira completamente diferente. Então esse foi o grande período de unificação do nosso país. Foi uma unificação política, foi uma unificação ideológica, foi uma unificação cultural e foi uma unificação econômica, especialmente com o desenvolvimento industrial que se deu de uma maneira mais agravada na chamada região concentrada, né, em que você teve a grande industrialização de São Paulo, a diversificação industrial da região, você teve a industrialização também que aconteceu de maneira bastante expressiva no sul do país, mas você também teve o espraiamento dessa industrialização para outras regiões. Você tem o polo siderúrgico de São Luís do Maranhão, o polo de Itaqui, você tem também a industrialização da Grande Recife, você tem o polo petroquímico de Camaçari. Então são grandes manchas de industrialização que em alguma medida geravam essa integração econômica que é fundamental para a consolidação da unidade nacional, da unidade do país. Porque com essa industrialização você gerava relações de interdependência econômica entre as diferentes regiões do país, de trocas, de ganha-ganha entre as diferentes regiões do país. Então com a industrialização de São Paulo, gerou-se a demanda, a necessidade por commodities, por insumos que vinham de outras regiões do país, né? Então em vez de você ter uma região que é vinculada economicamente de maneira grave ao mercado internacional, então estabelece com esse mercado internacional uma relação de interdependência, você tem regiões no país que vão, dentro de um movimento centrípeto, né, elas vão se integrando justamente por essas relações econômicas. A partir de 1980, Milton Santos ele vai destacar que com o processo da globalização você vai tendo um movimento inverso, né? Você liga o reversor nesse processo de unificação e de integração nacional. E o que você vai ter é um quadro que ele cada vez mais ele vai se assemelhando e com muita velocidade ao que se tinha antes de 1940. É claro que com um outro nível de tecnologia, que inclusive esse nível mais elevado de tecnologia ele vai agravando a velocidade com que esse retorno a um pré-1940, a um pré-Vargas, vai acontecendo. Então você vai tendo novamente ilhas econômicas dentro do país que vão perdendo o contato, especialmente por conta do acelerado processo de desindustrialização que o nosso país testemunha hoje em dia. Essas ilhas, especialmente de serviços e ilhas de transações financeiras, né, de financismo, eles vão perdendo o contato com as outras regiões do país e vão estabelecendo relações de interdependência com o chamado mercado internacional. Isso se dá tanto no processo de produção de commodities, que são obviamente voltadas para o mercado internacional, e também se dá com a financiarização da economia, que passa a operar dentro de uma frequência que é uma frequência globalizada e perde naturalmente o contato com as demais regiões do país. Então, num certo sentido, apesar de você ter uma dependência tecnológica e estrutural do nosso agronegócio, do Estado brasileiro, num certo sentido, você estabelece ali uma relação de dependência econômica, que é uma dependência econômica e uma ligação também ideológica com o mercado internacional, que é muito maior do que um produtor, por exemplo, do Mato Grosso teria em relação a uma outra região do país. Da mesma forma, quando a gente observa a financiarização da economia, esses núcleos, essas células financeiras que emergem dentro da nossa economia, você observa que, por exemplo, um operador financeiro da Faria Lima tem muito mais relação ideológica, proximidade de pensamento com um operador financeiro de Wall Street, ou sei lá de onde, de Londres, do que ele teria com um sertanejo, com um vaqueiro do Piauí, ou com um caboclo de Roraima. Então você vai tendo, nesse sentido, um processo de desconstrução de toda essa estrutura de unificação, de integração nacional que foi desenvolvida ao longo do período de 40 e de 80. Infelizmente, o Milton Santos ele não pôde viver para poder observar com seus próprios olhos a crise da globalização. E nesse caso, na contemporaneidade, a gente está se encontrando com essa grande encruzilhada, que é o seguinte, em uma das estradas, né, em um dos caminhos, se manter nessa trilha, que é uma trilha absolutamente falida, é uma trilha fracassada da globalização, né, que só gerou pobreza, gerou miséria, gerou desestruturação, gerou uma série de ódios desnecessários dentro do país, e a gente tentar encontrar um outro caminho, que seria um caminho
que em alguma medida seria um revival, né, para usar uma expressão globalizada, seria um renascimento daquele processo econômico que caracterizou o período de Vargas até o final do regime militar, esse processo de unificação e de integração do nosso país. É nessa encruzilhada que a gente se encontra hoje em dia. Eu tenho absoluta certeza de que se o Milton Santos ele estivesse vivo, ele naturalmente defenderia que a gente buscasse um caminho que fosse numa direção diferente do que foi o grande fracasso, a grande tragédia da globalização. O último ponto que eu creio que merece destaque na reflexão do Milton Santos a respeito do Brasil, a sua interpretação de Brasil, ele reside na crítica que o Milton Santos ele constrói acerca do processo de globalização que, no período do Milton Santos, né, em que ele produziu essa crítica, especialmente na década de 1980, era um processo que ainda estava na sua incubadora, por assim dizer, né, que foi ganhar a sua maior proeminência, especialmente na década de 1990 e nos anos 2000. Milton Santos ele vai dizer, em primeiro lugar, que a globalização, apesar de ela se apresentar como um processo de integração econômica, cultural, por aí vai, na verdade, é fundamentalmente um processo de unificação, um processo de pasteurização cultural e pasteurização econômica, em que, do ponto de vista ideológico, as nações elas deixam de perseguir seus objetivos específicos, precípios, né, os objetivos locais de cada país, de cada nação, e se integram de uma forma subordinada a um mercado internacional que, em alguma medida, teria o objetivo apenas de agravar todas as trocas econômicas entre as nações, privilegiando naturalmente aquelas nações que seriam mais desenvolvidas e que teriam meios de se sobrepor nessa competição às nações menos desenvolvidas. Então não existe aí uma relação, que é uma relação fundamental na economia, de ganha-ganha, né? Mas o que você tem aí é uma relação de submissão e uma espécie de uma colonização branda, no sentido de que essa colonização ela não acontece através das canhoneiras, das armas, mas é uma colonização que se realiza do ponto de vista ideológico, com a presença ideológica dessa ideologia, dessa fábula, a mentalidade da globalização, e também do ponto de vista econômico. Milton Santos vai dizer que a presença ideológica da ideologia da globalização se dá no nosso país através daquilo que ele chama de os operadores das empresas multinacionais dentro do nosso território. Esse conjunto de intelectuais, conjunto de CEOs, de managers, de gerentes e de jornalistas, enfim, todas essas forças políticas, econômicas e intelectuais que, em alguma medida, colaboram para o ganho de hegemonia da ideologia da globalização, em detrimento, por exemplo, da ideologia da unificação nacional, da integração nacional, do desenvolvimento econômico. Então, se abandonam esses marcos, essas divisas da integração, do nacionalismo, do desenvolvimento, da superação da pobreza, e tudo isso daí é substituído por um conjunto de ideias que fazem parte do sistema ideológico da globalização. A ideia da integração ao mercado internacional, que na verdade é uma sujeição ao mercado internacional, das reformas econômicas, de abertura à penetração de agentes internacionais na economia nacional, aquilo que o Milton Santos vai chamar de maneira genial da regulação geradora da desregulação, de que a regulação dos operadores da globalização ela sempre vai no sentido de desregular, de abrir o caminho para práticas econômicas cada vez mais livres, no sentido da liberdade de qualquer constrangimento social e moral para o exercício dessas práticas econômicas. Então, por conta disso, o Milton Santos ele vai chamar um processo de globalização de um processo globalitário, que é nada mais do que uma mistura entre global e totalitário. Então, o Milton Santos ele vê a globalização como uma forma de totalitarismo. Totalitarismo no sentido mais precípio, né, no sentido original da palavra, que é uma forma de governo que vai tentar homogeneizar não apenas o poder, o exercício do poder, né, que vai ser
sagrada apenas um conjunto de operadores políticos, mas também homogeneizar o pensamento, homogeneizar a cultura, de modo a garantir ali a manutenção dessa forma de poder. Então a globalização vai nesse sentido, vai no sentido de homogeneizar, a cultura, homogeneizar o pensamento, homogeneizar as práticas, os costumes, as identidades, que é uma coisa que tem muita força no debate contemporâneo hoje em dia, a forma como certos traços identitários, certas formas de ser, que são baseadas na biologia, no comportamento, ganham proeminência sobre o que eram as grandes categorias políticas do passado, né? Seja a categoria da família, a categoria da classe, a categoria da nação, vai sendo subjugado por recortes de identidade que tem a ver com a sexualidade, tem a ver com a biologia, tem a ver com a raça da pessoa, coisas que deveriam ficar em terceiro, quarto, quinto plano. Por conta da ideologia da globalização, Milton Santos vai dizer que surge no nosso país aquilo que ele vai chamar de um Brasil passivo e um Brasil ativo do ponto de vista político e da ocupação do território, né, que é o grande objeto de estudo do Milton Santos. Essa nação passiva, esse Brasil passivo, ele corresponde fundamentalmente a todos os agentes econômicos, sejam empresas, sejam instituições políticas, sejam pessoas que em alguma medida estão ligadas organicamente àquele processo que foi embargado pela globalização, que é o processo de industrialização, de desenvolvimento do país, de unificação do território nacional. É aquilo que o Milton Santos vai chamar do resto da sociedade, né? E o Brasil ativo, aquele Brasil que age do ponto de vista político da ocupação do território, é justamente composto por esse conjunto de elementos, de pessoas, de organizações, de operadores que são vinculados à hegemonização do processo de globalização dentro do nosso país. Então, é a grande imprensa, são os políticos que estão vinculados com esse processo liberalizante, neoliberalizante na economia, são os operadores das grandes empresas, os managers e por aí vai. Os intelectuais que em alguma medida dão uma base de sustentação ideológica a esse processo, esse seria o Brasil ativo do ponto de vista político. E no final dessa obra em que o Milton Santos ele vai investigar de maneira mais aproximada a globalização, que se chama Por uma Outra Globalização, o Milton Santos ele vai finalizar esse estudo que ele faz da globalização com um vaticínio, né, com uma espécie de uma profecia de que esse Brasil que hoje é o Brasil passivo, é o Brasil que se rende ao domínio dos operadores da globalização, no futuro há de se tornar o Brasil ativo, o Brasil que vai comandar os destinos da nossa nação em detrimento desses interesses, desse consórcio de interesses internacionais com os operadores locais, sabujos e vendidos que vendem um país em troca de meia dúzia de moedas de prestígio. Eu deveria fazer essa primeira observação, este warning, já que a nossa academia se encaminha para, daqui a pouco, falar inglês. Seguramente vai ser, os nossos reitores vão mandar-nos dar notas em função da nossa maior ou menor capacidade de falar inglês. Então, comecemos desde logo. Warning. Pois bem, pessoal, o que eu almejei apresentar para vocês aqui ao longo deste vídeo foi justamente a teoria de Brasil que é trazida pelo grande geógrafo baiano Milton Santos. Naturalmente, esse recorte que eu tentei trazer para vocês, ele não vai ser representativo da grandeza do pensamento do autor. Por isso, eu recomendo vivamente a leitura de toda a obra do Milton Santos, essa obra genial, mais destacadamente 2 livros. O primeiro deles é a obra O Brasil, que o Milton Santos ele produz junto com a professora Maria Laura Silveira, e a outra obra também recomendada é a obra Por uma Outra Globalização, em que ele apresenta a sua crítica, uma crítica temporânea, uma crítica que é uma crítica bastante anterior à crise da globalização, e ele apresenta essa crítica e apresenta também uma sugestão de movimentos políticos que poderiam sobrepor ao movimento da globalização.
Eu recomendo a vocês que me acompanharam aqui ao longo deste vídeo que, caso tenham gostado do conteúdo, que cliquem aqui no gostei, no curtir, que compartilhem esse conteúdo, que é um conteúdo que ele é produzido com o intuito não apenas de revigorar o nosso conhecimento a respeito da intelectualidade brasileira e das teorias de Brasil que já foram produzidas pela nossa intelectualidade, pelos nossos pensadores, mas também é um conteúdo que tem um objetivo mais profundo, que é o objetivo de reavivar nos corações dos brasileiros esse sentimento de pertencimento, de identidade, de amor, no final das contas, a esse país maravilhoso, a essa nossa pátria. Eu devo postar em breve aqui um vídeo, que vai ser uma continuidade a essa série das biografias do Brasil sobre a obra do grande historiador brasileiro Pandiá Calógeras e a visão que ele tem a respeito do nosso país. Então aqui eu encerro este vídeo, agradeço a vocês que me acompanharam e sempre, a cada dia mais, acima de tudo, viva o nosso lindo e maravilhoso Brasil!